Então, gente, boa noite. Continuar na aula da última semana, eu tinha parado ali apresentando, né, o Fidel Castro, que era advogado, e o Che Guevara, né, que é o Ernesto Che Guevara, que é médico, ele é argentino, Che Guevara, ele não é cubano. O Fulgêncio Batista, que é esse da primeira foto aí, ele era um ditador, né, com apoio dos Estados Unidos, deu um golpe lá em Cuba e chegou ao poder. Então ele era o presidente, né, golpista lá, e Fidel e o Che, eles estavam exilados ali no México. Estavam lá no México, tá vendo o mapa aí, ó, o México aqui, Cuba aqui. Estavam exilados aqui no México, o Fidel e o... Não sei se o Che estava exilado, mas o Fidel estava. E lá eles se reuniram e organizaram um grupo armado para tentar dar um golpe e derrubar o ditador Fulgêncio Batista. Eles saíram do México, só que eles foram atacados assim que eles desembarcaram em Cuba. E acabou que esse golpe que eles iam dar não deu certo, eles se refugiaram, então, na floresta ali de Cuba. Em menos de 4 anos, você vê tanto que o povo não estava feliz com o governo, né? Em menos de 4 anos, lá na floresta, eles conseguiram organizar um movimento de guerrilha, um movimento guerrilheiro, que era apoiado ali pelos camponeses e por alguns grupos de resistência a essa ditadura, que estava ali nas cidades também, resistência urbana. Então, juntou resistência urbana com camponeses sob a liderança do Fidel e do Che. Em 1959, eles conseguiram tomar Havana, que é a capital de Cuba, né? E conseguiram chegar ao poder com uma revolução. O governo revolucionário ele desapropriou, então, os grandes latifundiários, né? Distribuiu as terras entre os camponeses e nacionalizou várias empresas, grandes empresas, né? E muitas dessas empresas eram dos Estados Unidos. Então, nacionalizou, tornou do país. Em 1961, o Fidel Castro, até então, a Revolução Cubana, no começo dela ali, ela não era socialista. Ela era uma revolução anticapitalista, anti-americana, anti-estadunidense. Não era uma revolução comunista ou socialista. Só que, como a gente está pensando aí, ó, o mundo estava na Guerra Fria, dividido entre capitalismo e socialismo. Se você estava contra o capitalismo, meio que você estava já ali no socialismo, né? Então, em 1961, o Fidel Castro ele reconheceu o caráter socialista da Revolução Cubana. E isso deu ruim, né? Muitos opositores da Revolução foi morto ou fugiu para os Estados Unidos. E deu ruim ele aceitar que a Revolução era socialista porque ele perdeu, os Estados Unidos começou a se voltar contra Cuba. Vocês veem no mapa, é muito próximo, né? E rompeu, então, a relação diplomática com Cuba, né? Com a ilha de Cuba. Ainda no ano de 1961, vários exilados cubanos que tinham fugido ali, como eu disse, para os Estados Unidos, para o México, para tudo ali ao redor, com o apoio da CIA, dos Estados Unidos, tentou invadir Cuba. Tá aqui, né? Daqui, tentou invadir Cuba. Vários exilados, né? Só que eles não conseguiram invadir Cuba. Eles foram derrotados na Baía dos Porcos, que é uma baía ali por aqui, né? Foram derrotados. Não conseguiram retomar, né? Fazer uma contra-revolução. E aí, no ano de 1962, não lembro quem tinha perguntado, chega a chamada crise dos mísseis. O que é a crise dos mísseis? Os Estados Unidos, com alguns satélites que eles tinham, eles conseguiram ver ali o território cubano e descobriu que ali em Cuba tinha vários mísseis nucleares da União Soviética, estava lá escondido. Eles estavam sendo depositados ali em Cuba, olha o tanto que é perto, imagina, a União Soviética do outro lado do mapa. Eles estavam escondendo míssil nuclear do ladinho dos Estados Unidos. Entende? Tanto que é perigoso aqui, tanto que isso foi perigoso no meio da Guerra Fria para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos ter mísseis da União Soviética do lado do território deles, isso não era muito confiável para os Estados Unidos, né?
Então, diante desse medo, os Estados Unidos e o mundo, né, tinha esse medo de uma guerra nuclear. O mundo estava dividido ali no bloco comunista e capitalista, como eu disse. Então, o presidente dos Estados Unidos, que era naquela época o Kennedy, vocês vendo a tirinha aí nessa charge, ele falou que não ia tentar invadir de novo Cuba se a União Soviética retirasse os mísseis dali de Cuba. Ele não fez isso, ele não atacou de novo. Só que, porém, ele expulsou Cuba da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E decretou vários bloqueios comerciais e financeiros ao país, que perdura vários até hoje. E isso tornou Cuba mais pobre, né? Porque, pensa, eles já o único parceiro comercial que eles tinham era os Estados Unidos, comprava açúcar deles. E agora é um bloqueio comercial. Então, todo mundo que tentasse negociar com Cuba ia também ia levar esse prejuízo, né, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, maior potência mundial, ninguém queria perder esse negócio. Como eu disse, então, com o sucesso da Revolução Cubana, os Estados Unidos ficou com medo do socialismo ali se espalhar pela América Latina e os outros países se tornarem também adeptos do socialismo. Então, com a CIA, que é a Agência Secreta dos Estados Unidos de Inteligência, interviu em vários países, principalmente com ditaduras militares. Ela apoiou várias ditaduras militares, inclusive aqui no Brasil. E a gente vai para o próximo slide, que é a guerra ao comunismo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial e com a Guerra Fria, os governos latino-americanos ali começaram a ser pressionados, ainda mais depois da Revolução Cubana, pelos Estados Unidos a intensificar essa luta anticomunista. Em 1948 foi criada, então, a Organização dos Estados Americanos, como eu disse, e colocava, então, todos os países do continente americano sob a liderança ideológica dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos era o líder, porque ele criou, né? Então, na Carta de Princípios da OEA, deixava claro, então, a luta e o propósito de garantir a segurança do continente contra, entre aspas, aí, a subversão comunista, a ameaça da subversão comunista. Eles sempre chamam os comunistas, né, o pessoal de esquerda, de subversivo. Isso foi muito usado durante a ditadura militar no Brasil também, porque era essa ideologia, né? Olha, o tempo já está acabando. Os Estados Unidos ele apoiou a ditadura na América, como a de Fulgêncio Batista em Cuba. Em 1954, os Estados Unidos ele forneceu armas e apoiou o golpe militar que derrubou o presidente da Guatemala e colocou ali várias medidas nacionalistas para o desenvolvimento do país. Ele estava desenvolvendo o Guatemala, aí veio os Estados Unidos e fez um golpe militar, ajudou no golpe militar de lá. Isso se repetiu em vários países, como vocês viram no mapa. Ó. Tudo isso aqui, todos esses países aqui, teve uma intervenção dos Estados Unidos direta ou indiretamente. Os Estados Unidos apoiou todas as ditaduras que aconteceu. Como vocês veem aí, ó, cada corzinha aí, o único socialista vermelho é aqui, Cuba. O resto é tudo ditadura dos Estados Unidos, ajudou. E tudo teve, a maioria deles teve muita tortura, muita execução de pessoas, até hoje procuram corpos, e vocês tiveram aula de história do Brasil, é mais ou menos aquilo mesmo. Tortura e desaparecidos até hoje. Uma professora que deu aula para mim no serviço social, ela é filha de uma torturada na ditadura, e ela foi torturada. Ela era criança na época, e ela foi levada para ver a mãe dela ser torturada. Que eles faziam isso, né? Eles torturavam mulheres grávidas e por aí vai. Eles não tinham limite, não. Se você era considerado subversivo, você era torturado. Pra você falar alguma coisa, sabe? Às vezes você nem era nada, mas se alguém te dedurou, eles vão te torturar para ter certeza. Continuando aqui, então, após a Revolução Cubana, né? Eles ficaram com medo da ideologia comunista e criou, então, esse símbolo aqui, a Aliança para o Progresso, que era um programa destinado a promover reforma em todo o continente, né, da América, onde as forças armadas eram treinadas ali no Canal do Panamá,
para combater guerrilhas, as guerrilhas que eram inspiradas ali na Revolução Cubana, em todo o continente. E aí surge a ditadura militar, as várias ditaduras militares, com essa ideologia de guerra ao comunismo, né, o que eu disse nas aulas passadas do macartismo, e teve ondas de golpes militares. No Brasil, teve em 64, aconteceu mesmo na Bolívia, Argentina, Peru, Panamá, Uruguai, Chile, por aí vai, todo esse mapa aí. A maioria desses regimes militares eles foram extremamente autoritários e violentos. Na economia, a maioria dessas ditaduras militares elas tentou recuperar a economia por meio de um estímulo à exportação, né, exportando mais, e abertura para o mercado externo. Só que isso deu ruim, porque quando os Estados Unidos começou a se retirar, começou a não apoiar mais isso, começou a ter uma grave crise econômica muito grave. E isso aumentou a dívida externa dos países, aumentou a inflação, teve a perda do poder aquisitivo da população, não tinha mais, o dinheiro não valia tanto para eles comprar, muito desemprego, mais desigualdade social e por aí vai. E isso enfraqueceu, então, as ditaduras militares, né, ali no final dos anos 80, na década de 80, e voltou a democracia aos poucos. Na Bolívia foi em 82, na Argentina em 83, no Uruguai em 84, no Brasil em 85, e no Chile foi em 1990. Então, do capitalismo. Vou começar hoje o slide e amanhã a gente termina. Na década de 70, então, foi conhecido como a Era de Ouro do capitalismo, segundo o historiador Eric Hobsbawm. Por que Era de Ouro? Porque o capitalismo estava se expandindo depois da Segunda Guerra Mundial. Na década de 70 foi a chamada Era de Ouro. Porque nesse período, então, tinha mais disponibilidade de produto, e isso, os produtos quadruplicaram, né, nas prateleiras, teve muito produto, e a transação comercial começou a crescer muito. O crescimento também das atividades industriais, né? E um desses motivos para o crescimento das atividades industriais foi o preço do petróleo, estava muito baixo naquela época. E o petróleo era uma das principais fontes de energia, né? Só que, porém, e isso a gente colhe até hoje, a gente está vendo aí só piorando. Vocês veem o clima já não é mais estável, as estações do ano não estão mais sendo compreendidas como a gente entendia. Está mudando, que é o aquecimento global e a crise ambiental, né, que causada por essa atividade industrial, né, não só isso, carro, é o aquecimento global. Vários problemas ambientais, aumento da poluição, do ar, da água, desmatamento e por aí vai. Então, depois da guerra, para tentar ajudar então as pessoas que estavam ali pobres, os trabalhadores, o Estado começou a intervir na vida social, na vida do povo, com a chamada o Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State, que é o Estado de Bem-Estar Social, pode aparecer Welfare State. Para ajudar então os trabalhadores, foram criadas ali redes de proteção para os trabalhadores, com serviço estatal na saúde, na educação, seguro-desemprego, encurtamento da jornada de trabalho, garantia de renda mínima e etc. Porém, né, como nada no mundo é perfeito, né, nunca vai chegar, o povo nunca vai conseguir, sim, pode ser que consiga, mas é muito sofrimento, né? Aconteceu que na década de 80 as coisas começaram a ficar ruins. O crescimento das principais potências capitalistas começou a diminuir, né, o ritmo, o crescimento econômico começou a se reduzir e começou a ter uma alta na inflação. Vários países da África, da Ásia, da América Latina começaram a entrar em recessão e o desemprego começou a aumentar de novo. Então, começou a acentuar mais ainda as desigualdades sociais que já existiam, começou a piorar mais e levou milhares de pessoas a ir vivendo a miséria, que a gente tem visto de novo atualmente. E aí começou então a surgir uma nova ideologia, né, que é a nova face do capitalismo, que a gente vive isso até hoje. O nosso ministro da Economia, ele é desse pensamento, o presidente,
E a direita brasileira, ela tem esse mesmo pensamento até hoje, a gente colhe isso atualmente, que é o neoliberalismo, essa nova forma do capitalismo, essa nova face do capitalismo, que é para enfrentar, então, essa crise que estava vindo, né, depois da década de 80, né, a década de 70 foi bom, mas aí começou a década de 80 ficar ruim. Então, para acabar com essa crise, eles começaram a atacar, então, o estado de bem-estar social, falando que o problema da crise era o pobre, o trabalhador, tá vivendo bem, atacar o social. Então, começaram a atacar isso. O neoliberalismo, então, ele começou a defender, os economistas, essa nova forma de economia, que era para reduzir, então, os gastos do Estado, principalmente nas áreas sociais, privatizando várias empresas estatais, isso a gente vê até hoje, e estimulando, então, isso iria estimular o crescimento econômico e levar a uma melhor distribuição da riqueza, o que não acontece, a gente é prova disso, estamos aqui ainda. A aula está acabando, falta 1 minuto só de gravação, então na próxima aula eu volto para a gente continuar falando do neoliberalismo e do fim da União Soviética para acabar. Então, boa noite, espero que vocês tenham gostado da aula e obrigado pela atenção. E boa sorte aí nas próximas aulas. E, Fernanda, boa sorte na sua escolha aí. Espero que você consiga se decidir aí por um curso que você vai gostar. Para todos vocês, espero que vocês gostem, escolham um curso que vocês gostem bastante. Boa noite e boas aulas aí, as próximas aulas. Até a próxima aula, gente.